Sinais de que você precisa de mobilidade: dor ou dificuldade em fazer uma tarefa cotidiana, em fazer algum movimento na sua prática esportiva, dificuldade em evoluir na sua modalidade na prática esportiva, rigidez ou dor articular após os seus treinos. Isso já te traz um alerta de que você precisa de mobilidade. Mas o que é isso? Não é alongar. Mobilidade é uma palavra da moda que está bombando em todas as redes sociais. Então, provavelmente você já viu exercícios como esse mostrados como mobilidade. Ou esse. Ou ainda esse. Mas nenhum desses exercícios vai trazer a mobilidade que de fato você precisa. Vamos entender o que de fato é mobilidade? Como melhorar a sua? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, sou Isabela Campos, fisioterapeuta especialista em mobilidade. Justamente o que nós vamos esmiuçar no vídeo de hoje, o que de fato é mobilidade e como ela precisa ser trabalhada aí no seu corpo. Para isso, vamos começar com uma analogia. Imagina suas articulações, engrenagens do seu movimento, como dobradiças de uma porta. Quanto mais lubrificada elas estão e quanto mais você movimenta essa porta, a usa, melhor é o seu movimento, melhor é a sua ação. Já uma porta que não é muito bem utilizada, as dobradiças que não são muito bem lubrificadas, não se movimentam com frequência, elas se tornam enferrujadas, se tornam mais rígidas e dificulta o movimento da porta no seu abrir e fechar, a ação dela do dia a dia. E essa é a função básica do corpo. Nós precisamos estar em constante interação com o ambiente para alcançarmos o que quisermos, para trabalhar, para limpar a nossa casa. Nós estamos o tempo inteiro em movimento. É para isso que o nosso corpo foi feito. Então nós precisamos, como meio básico para esse movimento, a mobilidade e, como oposto, mas ao mesmo tempo como ajudantes, a estabilidade. Para eu movimentar o meu ombro, trazer mobilidade desse ombro, eu preciso ter como contrapartida estabilidade do meu tronco. Enquanto o meu tronco estabiliza, o meu ombro se movimenta. Isa, mas eu posso ter o meu tronco instável? Poder, você até pode. Se eu não tenho mobilidade no meu ombro e eu não me atento a isso, ou se eu não trago estabilidade para o meu tronco, eu vou fazer um movimento de tronco juntos. Mas o meu tronco, a minha lombar, ela foi feita para fazer esse movimento junto? Ela, no caso, deveria estabilizar. Se eu faço movimento em uma região que deveria ser estável, eu vou sobrecarregar a função dessa articulação e vou levar à dor. Em contrapartida, se eu faço o movimento com um tronco, eu não faço o movimento completo com o ombro. Então, eu não trabalho toda a amplitude de movimento desse ombro. Deu para entender? Então, o que é mobilidade em sua definição? É a capacidade da minha articulação de realizar o máximo de amplitude com 3 condições. Livre de dor, livre de compensação, que é o que nós vimos aqui. Se eu tenho mobilidade de ombro aqui, mas eu preciso da minha coluna, mobilidade do meu ombro não é até aqui. É até aqui, é até onde eu consigo fazer o movimento sem utilizar de compensações. E livre de ajuda externa, ou seja, eu não posso trazer com a minha outra mão aqui. Ou eu não posso pedir que alguém me ajude, ou eu não posso fazer um movimento contra uma parede. Desta forma, eu estou fazendo um alongamento. Então, vamos voltar nos exercícios de exemplo do início. Se eu faço um movimento aqui do meu quadril para frente, de uma forma em que eu movimento toda a minha lombar junto, movimento o meu tronco junto, eu faço mobilidade de quadril? Até faço. Mas se eu não tenho estabilidade de tronco, eu estou trazendo mobilidade de fato para o quadril? Não. Eu estou aquecendo o meu corpo, estou trazendo uma certa mobilidade, estou trazendo um aumento de circulação, mas isso não vai ser de fato consolidado como uma habilidade que seu quadril vai ter. Depois que você esfriar, você vai perder tudo isso novamente. Para nós termos mobilidade, nós temos que treinar com controle e isso também vai exigir menor velocidade e mais força. Para eu fazer isso, eu preciso também ativar
a estabilidade do meu tronco. Isso vai me exigir muito mais força, não só de abdômen, mas de quadril, para trazer aqui à frente. Veja que mobilidade também exige força. Se eu vou alongar o meu quadril, eu quero trabalhar a mobilidade aqui dos flexores de quadril. E eu simplesmente vou lá na frente, olha como eu rodo o meu tronco junto. Eu não tenho um foco, eu não tenho uma estabilidade aqui para eu trabalhar de fato a ação aqui, o alongamento, o ganho de abertura nessa região frontal. Então não é simplesmente eu ir lá na frente como se não houvesse um amanhã sem controle nenhum. Eu vou levar organizado as minhas estruturas, eu vou encaixar o meu quadril, estabilizar o meu tronco e fazer uma certa força para controlar tudo isso. Aqui eu estou sentindo muito mais efetivo a região dos meus flexores do quadril. Assim como ao invés de eu balançar os meus braços dessa forma, onde sim, eu vou trazer aumento de circulação, eu vou trazer maior oxigenação, eu vou trazer o fluxo sanguíneo ali, o aporte sanguíneo maior, mas não significa que eu estou trazendo mais amplitude de movimento do meu ombro. Se eu treino ele devagar e promovendo estabilidade e mobilidade, eu tenho muito mais atuação local e eu estou trabalhando também muita força aqui. A chance de consolidar essa habilidade é muito maior. Agora, quais são os fatores que limitam a mobilidade? Quais são as questões que te colocaram para uma situação mais rígida, mais limitada de movimento? O primeiro deles é o sedentarismo. E aqui eu não estou falando de você que pratica atividade diariamente e acha que não é sedentário. Eu estou falando de uma vida sentada de trabalho. O corpo foi feito para ser muito mais ativo, para caça, para plantação, para andar mais. Você vai até o seu trabalho de carro, você pega o elevador, você passa o seu trabalho todo sentado numa cadeira. E a grande parte do seu dia, as suas 24 horas, é em limitação de movimento. Então, sim, vai começar a haver restrições. Padrões já estão sendo treinados aí. Outro fato que limita a sua mobilidade é uma lesão anterior. Se você não tratou dela bem, não cuidou de aderências e restrições, que de maneira inevitável isso vai acontecer para a reabilitação dessa lesão, vai também haver junto com ela uma restrição de mobilidade. E é preciso trabalhar muito bem. Por isso que é importante. Ocorreu uma lesão, o processo de fisioterapia, de movimento, apesar da dor, apesar da lesão, ela precisa acontecer. Porque senão, a rigidez, a imobilidade, ela vai ser para o resto da vida. E o último fator importantíssimo, que não deveria acontecer, é a postura inadequada. E aqui já dou um alerta que eu sempre dou em todos os meus vídeos. Não é uma questão de tenho que ficar sempre numa mesma posição. Postura errada significa você ficar muito tempo em uma mesma posição. É aquele padrão. O fato de você querer ficar sempre naquela mesma posição por muito tempo faz com que o corpo crie padrões para conseguir ficar numa posição em que ele já não está aguentando mais. Então, postura é uma questão de dinamismo, de se movimentar mais. Se você fica muito tempo numa mesma posição, o corpo cria padrões, cria padrões, cria padrões e desta forma você fica muito mais limitado de movimento. Perceba como eu nesta posição aqui tenho muito mais dificuldade em levantar os meus braços do que se eu manter um padrão muito mais solto. E essa é a função, inclusive, do programa Mobilize. Eu trago para os meus alunos 15 minutinhos por dia de manutenção do movimento para quebrar todos esses fatores que trazem restrição de mobilidade. Pessoa que passa muito tempo numa mesma posição vai ser inevitável porque ela precisa trabalhar, mas ela tem os seus 15 minutos de mobilidade diário para trazer abertura para esse corpo novamente, para trazer estímulos, para trazer mais lubrificação para essas dobradiças que ficaram muito tempo
em restrição. Os alunos do Mobilize também conseguem ter uma consciência corporal muito mais aguçada para não ter essa questão postural indevida. Então, eu estou muito mais alerta, eu estou muito mais em movimento e, como consequência, dores tendem a não aparecer. Portanto, se você quer ter uma rotina como essa, 15 minutos por dia, exercícios orientados por mim, exercícios que têm todo um programa, tem toda uma conexão entre eles para que você desenvolva melhor o seu corpo, tenha mais liberdade, você pode ter tudo isso se tornando meu aluno. Para saber mais da comunidade, basta você clicar no link aqui abaixo. Resumindo, mobilidade não é somente movimentar o corpo se você quer ganhar mais espaço articular de fato, mais lubrificação. É também trabalho de força, é trabalho de consciência corporal e de controle. São as bases do movimento para você fazer atividades do seu cotidiano ou para você otimizar o seu movimento e evoluir no seu esporte. Quanto mais amplitude de movimento feito da forma correta, mais fibras musculares são recrutadas e dessa forma eu consigo um desempenho muito melhor. E como faço para ter mais mobilidade? Se mobilizando como sua rotina. Nós ficamos bons naquilo que praticamos. Os nossos hábitos definem quem nós somos. Então, quanto mais você pratica, mais mobilidade você tem. E você vai remando contra essa maré que a vida inevitavelmente nos coloca em menos movimento, em mais restrição. Se você gostou desse vídeo, te ajudou, se tornou mais claro para você o que é mobilidade, não deixe de deixar o seu like aqui para mim e também compartilhar com os seus amigos que precisam acordar para a vida, melhorar a mobilidade e a qualidade dos seus movimentos. Eu vou ficando por aqui, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo.